Sabe o porquê que eu vi o ReZero há 5 anos atrás? Daqui a pouquinho eu discorro um pouco mais sobre isso, né? Mas deixa eu atender essa ligação aqui primeiro. E olha lá, moleque, olha quem é. Ó, colé, bolso! Oi, e aí, meu campeão? Tudo bem? Quanto tempo aí? E aí, tudo bem? Ah não, agora que você ligou tá sim, mas aqui que eu devo essa honra do quase ex-presidente da república me ligando, bolso. Eu tava olhando aqui o meu Facebook, eu vi que o senhor tá fazendo um vídeo novo, eu queria saber sobre o que é. Ah, nada não, bolso, é só mais um desses videozinhos aí de anime, sabe? Oh, que maravilha! Eu sou muito fã desses desenhos japoneses aí também. Eu vejo toda hora com o Carlos isso aí. Bacana demais. Pô, é o que? É sobre aquele do menino de cabelo laranja, o Bleach, ou é aquele, o Boruto, né? A família linda aquela? Assim, gosto muito desses também, não é sobre nenhum desses dois aí não. Ué, não é sobre ele não? É o que? É o Pirata que Estica? É isso? É um pouquinho mais antigo que esses aí, sabe? Não do que o do Pirata que Estica, né? Mas já saiu faz um tempo, sabe? E como é que é o nome desse aí então? O nome dele é ReZero. ReZero? Tem porradaria nisso aí? Eu gosto de porrada, hein? Assim, luta, não. O negócio é mais psicológico, sabe? Uma jornada de autoaceitação, né? O negócio de jornada do herói. Tô entendendo. Deixa eu só dar um minutinho aqui pra eu pesquisar. Deixa eu abrir aqui o Yahoo. ReZero. Vamos ver. Opa, que é isso aqui, cara? Pô, olha isso aqui, que indecente esse aqui, pô, meu Deus do céu. Meu Deus, isso aqui não é coisa de homem, eu achei que tu era macho, hein? Achei que tu era macho. Que isso, velho? Eu não tô acreditando. Meu, mas isso aqui é um absurdo. Pô, como é que você pode ver uma parada dessa, cara? Não é possível. Mas é bom, bolso, é bom. Eu tô te falando. Só tem foto de menina aqui, só menina peituda. Que porcaria é essa que você tá vendo? Não tem nenhuma porrada, não tem nenhuma briga. Isso aí não é coisa de macho, não. Quem é você? Olha só, você tá ferindo o orgulho da família tradicional brasileira, tá bom? Olha ferindo... Não. Pode... Eu tô ferindo nada, não tô ferindo nada. Seus dias estão contados. Já ouvi aqui seu endereço no portal da transparência, Como tá? assim? Meu endereço Pode nem me tá lá, nem aguardar sou que eu vou figura aqui no helicóptero pra te buscar. Não, mas entendido? buscar Tá pra ok? onde? Tá ok? Vai me buscar Olha só. vai me buscar pra onde? Ah! Eu vou te levar, tá bom? Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. É isso. Ó, desligou na minha cara ainda, velho. Na vida você tem dois tipos de pessoas. Os que sabem o que é um Isekai e os que não sabem. Independentemente de qual polo político ou sociocultural você se encontra, agora eu vou te converter pra alguém que saiba. Isekai é um tipo de história onde o cara, ou a cara, não tem problema não, eu deixo, vai parar num mundo alternativo por motivos variados, ok? Sendo geralmente por cancelamento de CPF ou escutar J-pop demais. E o ReZero começa de uma forma relativamente padrão para um Isekai. A primeira coisa que você vê no anime é um cara indo comprar comida pronta no BH da esquina. Nada tão fora do comum, mas só com isso nós já podemos inferir o seguinte: ele não sabe cozinhar, ele não sai muito de casa e ele mora com os pais. Além de que ele é o protagonista. Sim! E consequentemente, por ser o protagonista em uma série de Isekai, o Natsuki Subaru é bem parecido comigo e vai morrer em bem pouco tempo. Então, lá está nosso protagonista do lado de fora da loja de conveniência, extremamente indiferente com seu futuro, quando... Ó, cadê o caminhão? Cadê a deusa do pós-morte? Cara, eu tô te falando que esse é diferente, mano. Eu tô te falando. Tipo, ok, a gente acertou sim a previsão de que o cara era um virgão. Beleza, mas ele chegou mesmo a morrer? Eu acho que não. Porque com só uma piscada lá, pá! Que?
Você tá entendendo? E chega aí outro diferencial do ReZero, já que o Subaru é levado para outro mundo com só o que ele tinha em mãos quando ele saiu da loja. E assim como já foi demonstrado eloquentemente por mim há pouco tempo atrás, não apareceu nenhuma deusa pro cara e ele com certeza não é um Kiritinho Júnior, né? No caso, eu falo isso porque ele não tem uma relação incestuosa com a meia-irmã dele. Ou prima, sei lá, não lembro. Concluindo, resultado da falta de amparo estatal no mundo de fantasia. E aí, pessoal, eu sou o Hash. Opa, se vira aí, moleque. Mas mesmo assim, nosso herói não desiste. Ele olha pra sacola e diz: dá pro gasto. E destrói quaisquer obstáculos que apareçam em seu caminho. Talvez nem tanto. Mesmo que por linhas turvas, é apanhando que o Subaru conhece o seu motivo de vida, a Emília. Assim, inicialmente ela ia só deixar ele lá mesmo e foda-se, sabe? Mas, ignora isso, né? O que importa é que a Emília aparece naquele beco escuro e isolado, percebe a situação em que o nosso cavalheiro se encontra, salva o Subaru dos homens malvados e com isso ele se apaixona por ela. Ok, eu sinto muito pros Emília Lovers de plantão, mas essa mulher vai ficar pra escanteio nesse vídeo porque, igual na série, o grind 7 que eu vou focar aqui, que eu realmente quero comentar, é o do Subaru, tá? Então a única coisa que importa aqui, e que realmente tem uma maior relação com a Emília, é aqui em Lugunica, né, a cidade onde o Subaru tá, a gente tá no ano de 2022. Então a gente tem uma eleição acontecendo no background da série e o Subaru acaba topando com uma das candidatas a presidente. Quem, né? No caso, a Emília, ok? E ela, sendo uma pessoa bem especial, é roubada por uma menina com menos da metade da idade e do tamanho dela. E melhor, ela perde o brasão que garante a participação dela na eleição. Não é legal? E aqui, o Subaru, movido por pura força de vontade e pela vontade de não passar vontade, sim, eu estou falando de sexo, começa a tentar ajudar a Emília a encontrar o brasão. E por mais incrível que pareça, com isso ele descobre o principal e talvez o único poder que ele tem, né? Morrer. E voltar. Um poder que rende um monte de cena pica, tá? Por exemplo, depois dele ter morrido pela primeira vez, eventualmente ele encontra de novo com a Emília na rua e grita o nome dela. Mas tem um porém. O cara ainda não sabia que o nome dela era Emília. E por não saber disso, ele leva uma ligeira comida de rabo, né? Por quê? Porque em um lapso mental muito interessante, a esquizofrênica falou na vida anterior que o nome dela era Sátela. Pode parecer que não é muita coisa, mas é o equivalente de eu chegar pra alguém aleatório na rua e falar que meu nome é Hitler Mussolini e que minha mãe, meu pai e o cartório deixaram isso passar e que na verdade eu não sou um futuro ditador genocida em construção. Claro, depois que eu me introduzisse dessa forma, algumas pessoas passariam a me seguir, mas a maioria ficaria bem confusa e até enojada, sabe? E ser chamado disso na rua também com certeza não seria a melhor das experiências. Principalmente se você é exatamente igual ao Hitler da cabeça aos pés, né mesmo? Então, por que a senhorita Emília, candidata ao trono real, fez isso? Eu não faço ideia até hoje, mas vamos manter esse nomezinho, Sátela, na lista de coisas para lembrar mais tarde no vídeo de ReZero que eu provavelmente vou esquecer, ok? De qualquer jeito, o Subaru morre pouco tempo depois mesmo, então a vergonha de ser xingado em praça pública desaparece junto com ele. Mas tá bom já. Daqui pra frente eu vou parar de narrar todos os acontecimentos da série por motivos óbvios. E eu fiz essa narração inicial só pra conseguir introduzir a desgrama branca encarnada, o Subaru e o poderzinho dele, pra eu conseguir avançar mais nas minhas ideias. E falando em avançar mais nas minhas ideias, né? No episódio 4, o Subaru chega na mansão do Sr. Roswaal.
que é um palhaço. E se você estiver vendo dublado, talvez nesse ponto você tenha um AVC. Nossa, Hash, um AVC? Por causa de um anime? Sim! Eu não tô brincando, eles colocaram o dublador do Johnny, do Hotel Transilvânia, pra dublar o vagabundo. Eu não tanco de jeito nenhum! Olha isso! Minha nossa, que incomum vê-la por aqui, Beatriz. Que bom que decidiu comer comigo. Devo dizer que estou extremamente lisonjeado. É que sou o proprietário desta residência. Você pode me chamar de Roswell L. Matters. Mas enfim. Vamos ignorar a existência desse mundo paralelo e perturbado, que são 50% das dublagens de anime, e falar do que realmente importa aqui, né? No caso, a voz do Subaru carioca. Ai, Trivela! Tô brincando, né? Eu não vou fazer isso, né? Óbvio que eu não vou, né? Enfim, me perdi no personagem aqui. Ignorando o que aconteceu antes dele vir parar aqui. O que importa é que ele começa o episódio perambulando por aí e sai abrindo porta igual uma criança, em um corredor aparentemente infinito. Nesse abre e fecha aí, ele conhece uma das criaturas exóticas da mansão, uma criança de 500 anos com poderes sobrenaturais. O nome dela é Beatriz e ela começa o dia dando uma sugada no Subaru. Ele desmaia um pouquinho, mas daqui a pouco ele acorda de novo, fica tranquilo. E acorda bem ainda, porque, pô... Olha o tanto de mulher bonita, assim, tem a Emília também, mas, né, ela tem que aparecer pra estragar o clima. Aí, a única coisa que eu lembro depois disso é que eles vão tomar café numa mesa gigante. E no final dessa mesa gigante você tem o Roswell, que eu já spoilei. Ops. Legal, né, ele usa maquiagem e tudo mais. Bem palhaço, eu acho. Eu acho que é bem palhaço. Ele só não é mais palhaço do que o Subaru, né? Já que a primeira ideia que ele teve quando o cara falou que ele podia desejar qualquer coisa ali na mansão foi trabalhar na mansão como empregado. Pera. Será que eu é que sou vagabundo? Conseguiu entender até aqui? Eu espero que sim. A partir daí, o Subaru começa a interagir mais com as recém-conhecidas colegas de trabalho e aprender a fazer as tarefas diárias da mansão, como faxina e descascar uma batata. Sem muito sucesso. E 5 dias de trabalho árduo depois, o Subaru descansa ao lado da Emília no jardim da mansão, descrevendo detalhadamente para ela a luta e o potencial altíssimo da carreira de ajudante de empregada, dizendo que é um nicho de mercado com alta flexibilidade salarial, podendo passar de até meio para 2 salários mínimos brudianos por mês. E aí, já sabe, né? Ela já sente a pressão do nosso magnata, né? Os dois ali no papinho e tal, aquele clima propenso ao acasalamento se instalando no jardim. O Subaru cria a coragem de convidar a Emília para um encontro no vilarejo amanhã de manhã. Toma! Assim, ela não entende muito bem a definição de um encontro não, mas tá valendo ainda, tô nem aí. Agora, com um boost de confiança, o nosso herói dá uma passada no quarto da Bia e uma merecida descansada pré-jogo, claro. Ele desmaia um pouquinho, mas daqui a pouco ele acorda de novo, fica tranquilo. E acorda bem ainda, porque, pô... Hã? Eu já... Quê? Eu acho que eu não preciso te falar o que aconteceu, né? Ele morreu. Mas não de uma forma drástica e óbvia, como normalmente acontece. Aqui parece tudo normal quando o cara acorda. Tipo, foda-se se a Ram e a Ram estão ali, né? Sabe? Isso é tipo normal, pode acontecer. Tranquilo. Até que o Subaru olha pra mão dele e você vê que não tem mais nenhum machucado, né? Tá! Mas e o foda-se, né? Qual a diferença isso faz?
Você lembra da conversa dele lá com a Emília no jardim? Pois é. Eu propositalmente omiti informações. おーっとやべかっち悪い努力は秘めるもんだよね治癒魔法かけてあげようかいやいいよこのままでどうして Por quê? Uma pergunta muito interessante. Parabéns, Emília. Isso aqui não é uma transição. なんか言葉にしにくいんだけどそうだなこれは俺の努力した証だから俺って意外と努力嫌いじゃねえんだよできないことができるようになんのってなんつうか悪くない Como ele mesmo disse pra Emília antes dele morrer, lá na conversinha do jardim, os machucados que ele tinha nas mãos eram as provas mais concretas do esforço dele. Então, eles sumirem assim é uma frustração gigante, né? E eu não vou mentir e falar que só acontece agora, até porque esse é um tipo de frustração recorrente no ReZero. E como já dizia Linkin Park... Sabe o que é pior? Mesmo ele fazendo as mesmas escolhas, tudo de novo, tentando manter tudo nos conformes, para repetir os mesmos eventos da vida anterior e caçar qualquer anomalia que pudesse dar a entender quem ou o que matou ele, ele morre de novo. E de uma forma pior do que antes. Alguém chama o Linkin Park de novo aí? Mas até que faz sentido, né? Se você faz as mesmas coisas, você não pode esperar resultados diferentes. Pois é, no episódio 6 o Subaru nota isso também. É até um motivo pelo qual ele escolheu viver como hóspede pela primeira vez lá na mansão e tentar encontrar o assassino espiando por fora. Só que ele espiou tão bem, mas tão bem, que quando ele saiu da mansão e foi vigiar de longe, alguém foi junto. E imagina a surpresa gostosa que ele sentiu quando ele descobre que quem matou ele na vida anterior e tá prestes a matar ele nessa é a Ram. A última pessoa que ele suspeitaria fazer algo assim estava ali na frente dele fazendo algo assim. Sério. Eu acho essa parte bem triste. O Subaru já sabia, né, obviamente, que ele não tinha chance nenhuma de sobreviver. Mas mesmo assim, no meio do desespero dele e do choque que ele teve, né, de ver a mulher lá, a Ram ainda arranca a perna dele quando ele tenta fugir, sem nem hesitar. E aí só sobra um interrogatório bem paia, perguntando se ele tinha alguma ligação com a bruxa, a Sátela, lembra? Falei dela lá atrás. Só que ele nem sabia quem era. E aí ela só mata o Subaru ali. Imagina, você acorda de um pesadelo, entre várias aspas, super fudido desse, com um baque mental gigantesco, e ainda por cima você não pode conversar com ninguém sobre isso. Tipo, você não pode mesmo, literalmente. Como foi escrito. Porque pouco tempo depois de acordar, o Subaru descobre que se ele simplesmente tentar mencionar o retorno através da morte em voz alta, a bruxa dá um chute no saco dele. Eu sei que, pros meus brothers, eu não preciso descrever qual a sensação de um chute no saco, né? Mas se alguma mulher estiver vendo esse vídeo, primeiro, oi, espero que você esteja gostando. E segundo, tem assim um delay de poucos segundos, mas a dor basicamente começa nula e vai subindo das bolas assim pra cima, lentamente aumentando de intensidade, sabe? Até chegar na região assim do estômago e você se arrepender de ter nascido. Foi bastante assim que ele se sentiu. E a base aqui é que a bruxa não permite que outras pessoas saibam do poder do Subaru. Beleza? Então, tudo que ele sofre nas vidas anteriores
todas as mortes, as frustrações, até os triunfos dele, que já não são muitos, ele não pode compartilhar nada. Tudo isso só vai se juntando dentro dele e nunca tem um fim. Então, pô, não tem como culpar o cara por ter acordado de novo e querer parar de acordar? Tem como culpar ele por tentar fugir de tudo? Tem! Ainda assim, eu sou humano e, acredite ou não, eu também gosto de fazer coisas humanas, tipo inspirar oxigênio, expirar gás carbônico, interagir com os outros indivíduos da minha espécie, esse tipo de coisa, sabe? E sendo humano, eu também tenho meus momentos de desesperança. Cara, eu, Heitor, já estou há mais de 6 meses pensando e fazendo um vídeo de anime, ok? Eu vou deixar você absorver essa informação. Pronto. E pior, eu moro no Brasil. Então, eu acho entendível quando o Subaru decide só passar os dias deitado sem fazer nada. Porque naquele momento ele só queria paz e principalmente sobreviver. E ele conseguiu essas duas coisas, o que é um motivo de comemoração. Mas tem aquele negócio, né? Sempre que alguém desiste, alguém acaba tendo que assumir o cargo, né? Então essa preguiça do Subaru aí acabou custando indiretamente a vida da Ram. Uma reviravolta que nem ele, nem eu e nem o povo da mansão esperava. Basicamente, é bem suspeito, né? Um hóspede pau no cu que aparece do nada, pouco antes da morte de uma das pessoas do lugar, né? Então, como sempre, a comemoração do Subaru dura quase nada. E a culpa acaba caindo toda em cima dele. Depois de um tempo significativo correndo, o Subaru vai parar perto de um penhasco, bem longe da mansão. E aí ele fica lá pensando no que deu errado, porque é foda, né, cara? Dessa vez ele realmente não tinha feito nada. Mas esse é exatamente o problema. Tipo, sim, o cara é um imã de desgraça, não tem discussão, né? Mas não ajuda em nada a decisão que ele tomou de simplesmente desistir de tudo e todos, sabe? Infelizmente, uma pessoa na situação privilegiada dele, de já saber que tem alguma coisa esquisita acontecendo antes de todo mundo, não pode só desistir. É sim uma responsabilidade muito grande, muito cansativa e muito solitária. Mas de todo mundo em volta dele, por mais triste que isso seja, eu te garanto que esse vagabundo é o único capaz de realmente consertar o problema. E de qualquer jeito mesmo, agora ele só tem duas opções. Ficar se lamentando até a morte chegar, o que não demoraria muito, porque a Ram tá ali se aproximando em uma velocidade constante, ou correr atrás do prejuízo. Infelizmente para o Subaru, essas duas opções envolveriam morrer. O que não era algo que ele estava querendo muito, né? Mas depois de uma extensa sessão de introspecção motivacional e de agradecimento pela quantidade de mulher que ele conheceu só em 2 semanas de mundo alternativo, ele decide finalmente mudar de atitude. E por mais que seja ruim eu falar isso animado, ele finalmente cria coragem para se matar. De uma forma muito linda. Caralho, vai! Corre! Vai! Corre! Pula! Pula! 俺にしかできないことだ！絶対に殺してやる！絶対に助けてやる！ Não doeu tanto assim, não. Agora, no próximo episódio, o Subaru volta com 2 objetivos em mente. Ganhar a confiança de todo mundo na mansão
e derrotar o assassino que tá fazendo rodízio lá. Os dois são igualmente difíceis de conseguir, mas para fazer o primeiro ele acaba forçando demais a personalidade dele e trabalhando mais do que tudo. Aí... o cansaço mental... Porra, metal, velho. Nó, deixa eu fazer essa transição direito, velho. スバルスバルちょっと来て Eu sei, eu e ela tivemos nossas diferenças, mas dessa vez eu acabo tendo que agradecer a Emília por existir, ここに座って por mais inesperado que isso seja, porque eu acho que se não fosse pelo ASMR dela, o Subaru não tinha levantado mais e aí... não sei nem o que ia acontecer, sabe? エミリアたんてばそんな疲れてるまだまだ全然平気だし困ってる優しくされるとほら惚れちゃうぜそうやってまた大変だったね E agora eu falo que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora no fim vai saber o que dia eu vivi. No final, de uma forma extremamente contraintuitiva, ele, cansar de trabalhar, スバルはいい子よ fez a Ram e o resto do povo confiar no trabalho dele. Ele cansar... Sim. Não preciso nem falar que daí pra frente dá tudo certo, né? Que bom. Até porque... não dá. Eu não quero mais ver esse anime. Eu quero ver Steins Gate. Enfim, vamos parar de brincar agora, né? Vamos lembrar aqui que todos os eventos do episódio se passam depois do Subaru ter matado o xamã assassino e salvo o povo da vila lá. Então aí a Emília já foi com ele pra capital. Seleção real. Pega no meu pau. Na aulinha de hoje, a gente vai aprender com o ReZero o significado de 3 palavrinhas super legais: ódio, choque e arrependimento. E por que ódio, Hash? Você, ignorante, se pergunta. Porque o mesmo cara que eu sofri junto e vi sofrendo a série inteira, assim... どうしてみんなで寄ってたかって俺を置いてくんだよ俺が何したっつんだよ俺に何しろってんだよ何がいけないんだよお前らどうしてそんなに俺を憎むんだよ Tinha simplesmente virado um babacão. E como? Muito simples. Enquanto a Emília foi pra capital por causa da seleção real e tal, o Subaru só tava lá pra tratar o portal de mana machucado dele. Se você não lembra ou não sabe o que aconteceu, foi basicamente isso aqui. Tranquilo, né? Era só ele chegar lá, ir arrumar esse trem do portal dele, dar uma esfregadinha no Félix lá na Ram, ficar tranquilo, de boa, tranquilo, sem encher o saco.
sem ser um filho da puta. Aí quebra, né? Aí quebra, é muito difícil. No final, ao invés dele ficar na dele lá e deixar a Emília fazer o trabalho dela, sabe? Vender o peixe e tudo mais, ele decide que uma abordagem mais interessante era meter o louco no meio do salão gigantesco na frente do STF. E me endoida bastante o fato disso ter funcionado. Por mais incrível que pareça, o Subaru chegar lá pra defender no meio daquele povo racista e preconceituoso, uma meia-elfa de cabelo prateado, igual a bruxa da inveja Sátila, que eu já mencionei no início do vídeo lá no e-mail, lembra? Eu lembrei. Ajudou, sabe no quê? A Emília a ser vista por todo mundo ali mais como uma candidata e menos como uma ameaça à vida, entende? Tá, da hora. Só que esse não foi o problema. O problema foi ele apanhar de um tal de Julius sem motivo nenhum. Entendeu? Nenhum. Assim, na verdade, tinha um motivo. Sabe o quê? Ciúmes. De quem? Da Ram? Da Ram? Da Beatriz? Que nem é maior de idade ainda. Não, pela Emília. Sim, ciúmes pela Emília. Olha, eu não dou conta de esconder que eu não gosto muito da Emília, ok? Eu concordo. Mas, sério, todo o cenário foi tão imbecil que eu acho que mesmo se fosse pela fodendo Max Securiço, não faria sentido e eu ficaria puto do mesmo jeito. E pra descer e esfolar ainda mais no asfalto a já péssima reputação do Subaru, o cara ainda vai tirar satisfação com a Emília no final do dia de uma forma extremamente cabaçoide, como se ela devesse alguma coisa pro cara por ele ter apanhado sem motivo e invadido a sala da seleção real lá, quando ela falou pra ele ficar quieto. E ele fica lá falando que tudo que ele fez foi com o bem-estar dela em mente, que na verdade ela tem uma dívida gigantesca e impagável com ele e que ela não sabe o tanto que ele se sacrificou por ela. Sim, Subaru, ela não sabe e ela nunca vai saber. Não adianta tu cortar a amizade por causa disso, cara. Você vai perder, você vai... Eu sei, mesmo estando alterado agora, que o Subaru não tava 100% errado. O foda é que ele não tem como provar nada disso pra ela, já que ele não consegue contar do retorno através da morte. E pior, mesmo quando ele finalmente consegue contar isso pra ela uns episódios pra frente, ela morre. Sim! É uma cena chocante também, eu assustei bastante. Mas no episódio 17, isso acontece. Então, sobra ali pra Emília o quê? Cortar os laços com o cara. De qualquer jeito, o combinado já era o Subaru ficar lá na capital junto com a Ram. Então, ele nem precisava voltar pra mansão do Roswell junto com ela. Só ficar lá mofando e acumulando um ódio incrível dentro dele, sabe? Só o básico. Mas é óbvio que agora ele também desobedeceria. E depois de nem tanto tempo lá na mansão da Crust, ele decide quebrar o contrato porque sim e voltar pra mansão do Roswell junto com a Ram. Acaba dando uns negocinhos entre os dois no meio do caminho. Eles param num motelzinho lá e pá, a Ram larga o Subaru sozinho no motel, dormindo tranquilo e vai sozinha pra mansão. Mas, pra surpresa de 0 pessoas, isso só faz o Subaru... Isso só faz o Subaru chegar lá um pouquinho mais tarde e puto. Assim, levando ao início do episódio 15, que eu não preciso descrever mais. E vamos para a próxima palavra da listinha. No caso, choque. O choque aí aconteceu comigo. E por quê? Porque o episódio me deu o que eu queria. Isso não é normal. Acontece que, assim, geralmente a conversa esquizofrênica que eu tenho com uma série é tipo... Ô Evangelho, na moral, tu vai ficar nessa viadagem mesmo? Tipo, conta essa história direito ou mata esse moleque. Pelo amor de Deus. E aí ele me responde assim... Sinceramente, pior que isso aí, só o Breaking Bad. Por favor, me ensina a fazer metanfetamina, eu nunca te pedi nada. Então, eu preciso que você entenda que quando eu pedi em prantos pro bagulho, por favor,
matem este homem. Eu não aguento mais essa chatura desse cara. E aí eles realmente mataram ele depois? E vamos de arrependimento. Pô, quando eu falei pra vocês levarem o Subaru embora, por que vocês incluíram a Ram no mesmo pacote? E por que da pior forma possível? White Fox, tá tudo bem em casa. Sua família é estável. Vocês são felizes ou não? O casamento tá indo bem. O que foi? O que tá acontecendo? Me fala. Porque, assim, você não tem alma, não? Se a ideia era matar a menina junto, que matasse. Mas, cara, não faz isso aqui, não. Pelo amor de Deus. Isso aqui machuca, entende? Isso faz dodói. Eu não vou nem falar o que eu senti quando eu vi essa cena pela primeira vez, mas... Eu vou tentar deixar o vídeo mais light agora, pra eu não ter que usar um marca-passo antes dos 70 anos de idade. Então... Vamos falar sobre política. Estou mais uma vez aqui nesse canal. O que a gente pode tirar do episódio 15 do ReZero? O que faz com que eu e mais um monte de gente sinta tanto louvor e ao mesmo tempo tanto sofrimento por causa dele? Bom, na minha singela e desinformada opinião, o episódio 15 é simplesmente cirúrgico. Ele tem como objetivo principal meter em você. E não meter em você devagarzinho, perguntando se você tá bem, se você aguenta o tranco dos 7 centímetros. Não. A ideia é meter em você com gosto e bem rápido. E que forma melhor de fazer isso do que já logo no comecinho cortar a abertura? Eu sei que pode parecer pouca coisa, mas... Caralho, que cara burro, mano. Caramba, sou eu. Se você não concorda, eu entendo. Mas até hoje não foi só o ReZero que teve essa ideia. É uma estratégia que foi usada desde Steins Gate até House. E funciona, tá? Pensa assim, você tá lá esperando Paradisos Paradox pica no início do episódio. E tudo que tu ganha é um monte de gente morta e a logo do ReZero no fundo preto sem som nenhum. Na minha visão, isso faz sim uma grande diferença. E, de qualquer forma, se você vê todo mundo morto ali no gramado, tipo uma cena de guerra toda ferrada, com até criança envolvida e fica tipo, foda-se, tu é muito insano, ou parecido comigo quando eu vi Kimetsu e mostrou a família inteira do Tanjiro morta lá no início. E tipo, começar o episódio com a senhorita Ram incapacitada, depois de ter se mostrado incrivelmente poderosa pouquíssimos episódios pra trás, é uma surpresa considerável. Então você pensa, pô, se já começou assim, não tem como piorar, né? Aí o episódio 15 só chega no tranco já. E não achando suficiente só responder as minhas perguntas e matar todo mundo que eu gosto no início do episódio, faz questão de destruir o Subaru, transformar ele num peso de papel e colocar um vilão sem nenhum senso de sanidade, totalmente do mal e simplesmente maluco. O Betelgeuse ser do jeito que ele é, sem nenhuma explicação além de ser um bispo do pecado, não me pareceu hora nenhuma uma coisa genérica ou mal desenvolvida. Pelo contrário, o fato dele aparentemente não ter sido transformado em um cara do mal e sim ter nascido desse jeito, só torna ele mais medonho pra mim. Além de que, em defesa do ReZero, a série já joga várias vezes na nossa cara que é esperado que você não tenha muito cérebro pra defender alguém como a bruxa da inveja no nosso mundo contemporâneo. Basicamente, a minha analogia com Hitler no início do vídeo ainda é válida, e agora eu com certeza expliquei quem é e o que é a sátira, né? E outra coisa, os parafusos a menos do Betelgeuse ainda abrem uma oportunidade interessante. Porque pensa comigo, se você junta um cara enlouquecido com um cara cronicamente insano, o que você tem?
Sim, um dos monólogos mais esquisitos e desconfortáveis já feitos até hoje. E por mais que eu falando assim pareça um negócio bosta, na verdade é uma coisa muito boa. O Betelgeuse conversa com o Subaru sem parar durante uns 5 minutos, dos quais provavelmente 2 foram ele só tendo ataque de pelanca do nada e o cérebro dele estremecendo. Além de, ocasionalmente, abusar de um deficiente, claro. Não tem como, o diálogo esquizofrênico tem um certo charme, sabe? Por isso eu duvido muito que essa parte do episódio teria a mesma graça se fosse um cara mais normal na pose de vilão. Principalmente se o nosso querido Subaru continuasse no modo senil. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que esse comportamento catatônico do Subaru depois de voltar da primeira morte, mesmo que fosse até certo ponto uma escolha dele ficar assim, junto com todo esse papinho do Betelgeuse e a aparição da seita da bruxa, faz o impacto do final do episódio ser muito maior. Então, quando ele finalmente recupera a capacidade de raciocinar e começa a gritar de ódio por causa do horrível que aconteceu com a Rem, e quando por algum motivo desconhecido por Deus, a Rem dá conta de engatinhar até ele pra libertar o cara da prisão e do lado de fora ele morre congelado com essa música de fundo. Agora você provavelmente entende por que eu fiz esse vídeo. Eu não vou precisar explicar nada de novo não, né? Assim, se você não entendeu, você vê o vídeo de novo, né? Você vê o vídeo de novo. Até porque eu tenho uma coisa mais importante pra resolver, né? Então, se você me dá licença, tá na hora de eu ter um ataque de pânico. Ah não, né, cara? Não é possível, cara, que ele vai vir lá de Brasília num helicóptero só pra me fuder, velho. Tipo, era só uma brincadeira, um vídeo besta, tá ligado? Não tem motivo o cara ficar puto, tá ligado, comigo. Eu não tô devendo nada pra ele. Tipo, ei Dexter, ei. Eu tô vendo. Eu tô ficando. Forte abraço! Top 10 mulheres pela qual eu mataria minha mãe. Primeira, ninguém, porque minha mãe é muito especial e única no mundo.